A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, que será ministrada dia 26 de maio de 2024, o próximo domingo. Bom, o tema desta lição será confessando e abandonando o pecado. É 2 passos para o caminho da redenção, né? Primeiro confessar e depois abandonar. Muito bem. O texto áureo fica em Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse versículo está em Provérbios 28:13. A verdade prática vai dizer assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. 2 palavrinhas que me chamou a atenção aqui, ó. O caminho de restauração. O que é restaurar? É recuperar, é tornar-se em bom estado. A grosso modo significa isso. E depois, reconciliação. Reconciliar é o quê? É estabelecer a paz, ou seja, Cristo na cruz estava reconciliando o mundo perdido com Deus, trazendo, novamente a cruz ligando o homem pecador, arrependido, e ligando diretamente com o Deus Pai, que está pronto a perdoar o pecador. Bom, a leitura bíblica em classe há de ser feita ali no Salmo 51, é um salmo bastante conhecido, onde o salmista Davi, todos acreditam que seja Davi, contando a sua experiência daquele período que ele sofreu um declínio espiritual e acabou cometendo um grande pecado perante o Senhor, um pecado de adultério, um pecado de homicídio e outros pecados. Então, aqui no Salmo 51 retrata este período do rei Davi, aonde ele se reconcilia com Deus e alcança a misericórdia. Muito bem. E também há de ser leitura bíblica em classe, 1 João 1:8 ao versículo 10. Eu quero até ler aqui para deixar bem esclarecido que, apesar de nós sermos nova criatura, estarmos passando pelo processo de santificação, de crescimento espiritual, ainda corremos o risco de pecar, mas o pecado já não é doméstico, o pecado já não é um hábito, mas sim um erro de percurso, ou até mesmo, outros dizem, um acidente de percurso, tá? Então, eu vou ler aqui a primeira carta a João 1:8, que diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, qual é o dever do cristão hoje? Quando você peca, por falta de vigilância ou por uma fraqueza, e isso você não quer na sua vida, é um acidente de percurso. Nós devemos dobrar o nosso joelho, termos o hábito de todos os dias pela manhã e ao anoitecer nós dobrarmos os nossos joelhos e estarmos na presença do Senhor, confessando as nossas falhas, as nossas dificuldades, que advêm tanto da nossa fragilidade humana, como a fragilidade, vamos supor, algum defeito que a gente tem, tal, alguma coisa que pode ter ocorrido, uma tentação, alguma coisa, mas nós devemos estar em contínua confissão a Deus, confessando o nosso pecado e buscando de Deus a purificação do nosso pecado. Bom, eu vou repetir, não que ele seja um hábito, mas que seja um acidente de percurso, porque está bem claro aqui no texto áureo que aquele que confessa e deixa, ou seja, abandona de uma vez por toda aquela prática pecaminosa, aí alcança a misericórdia. O que nós não podemos é pegar a graça de Cristo
usar ela de má fé com libertinagem e dar vazão a nossa carnalidade, a nossas concupiscências e tornar um hábito, um vício. Aí a Bíblia diz que estamos correndo o risco de nós perder a nossa comunhão com Deus e acontecer a longo prazo uma morte espiritual e possivelmente, se continuar assim, não houver um arrependimento sincero, um abandono desta prática, corremos o risco de perder a nossa salvação. Lembrando que Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, carta aos Hebreus, o escritor diz assim, seguir a paz com todos. Primeiro, para você ter paz com Deus e com a igreja, você precisa estar em comunhão. Você precisa estar em santidade, em santificação. E depois, o versículo continua, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é um versículo que traz ao nosso coração esse alerta para nós não aceitarmos na nossa vida, na nossa rotina, nenhuma prática viciosa que seja contra os princípios da palavra de Deus, contra aquilo que a palavra de Deus nos revela, aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Então devemos estar muito atentos, muito vigilantes, para não correr o risco de nós estarmos em pecado e assim perder a nossa salvação. A palavra-chave dessa lição vai ser confissão. Bom, o primeiro tópico já tem por tema a confissão de pecado. A definição da palavra. O verbo confessar da palavra hebraica, yadá, aparece como jogar, atirar, lançar. Eu achei muito interessante porque eu me lembrei lá do versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, aonde o apóstolo Pedro vai dizer assim, lançando sobre ele quem? Em Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, se confissão significa lançar, então devemos lançar diante de Deus todo o nosso fardo, sabe? Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, parece que há uma sincronia aí, né? Então, a gente devemos o quê? Confessar, lançar em Deus a nossa bagagem, as nossas mazelas, e pedir perdão a Deus todos os dias. Às vezes nós pecamos na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Por quê? Porque nós estamos 24 horas por dia numa batalha espiritual, primeiramente contra a nossa carne, a nossa velha natureza. Segundamente, contra os principados e potestades do mal, né? E terceiro, contra o sistema do mundo que jaz no maligno e consequentemente nos oprime. Então, nós devemos estar todos os dias atentos nessa batalha. É claro que uma hora ou outra a gente acaba entrando ou caindo em tentação e precisamos urgentemente correr aos pés de Cristo, lançar em Cristo toda esta mazela, confessando nossos pecados, né? E assim recebendo de Cristo o perdão mediante o seu sangue. Lembrando que o sangue de Jesus é suficiente, não precisa de mais nada. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Lembrando o versículo bem conhecido na palavra de Deus que diz assim: se nós andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem outro agente purificador a não ser o sangue precioso de Jesus. Então, lembrando outro versículo também, não foste com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que o Senhor nos comprou, nos libertou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue de Cristo. Então, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado.
E também há um outro agente que nos purifica diariamente, a palavra de Deus. Vós, lembra que Jesus disse? Vós já estáis limpos pela palavra. Então a palavra de Deus é um outro agente também que nos purifica, purifica a nossa alma, a nossa mente, purifica o nosso coração, nos dá luz, nos dá direção. A palavra também de Deus também é um agente purificador. E outro detalhe também, o Espírito Santo de Deus opera também nas nossas vidas, dando-nos capacidade espiritual para nós dominar e mortificar o nosso velho homem com as nossas concupiscências e desejos, paixões, essas coisas, e vivermos segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá. Bom, o primeiro tópico eu já falei, que vai falar sobre a confissão de pecado, a definição da palavra confissão, a confissão bíblica de pecado. Olha o que diz aqui, eu pensei algumas coisas aqui que eu estarei lendo rapidinho. Diz assim o segundo tópico: o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Ou seja, se você não confessar, seu pecado está aberto, você está em pecado. Por isso que devemos confessar a Deus em oração os nossos pecados. Como eu já falei, seja na maneira de pensar, de falar, de sentir. Às vezes a nossa mente é bombardeada com setas malignas, com maus pensamentos, com tantas coisas, com tantas impurezas, e precisamos ter este hábito, através da oração, da leitura, da comunhão com Deus, buscar confessar os nossos pecados. Bom, eu pensei aqui também um trecho bíblico que fica em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Eu vou ler bem rapidinho aqui. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Olha só. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Veja bem a diferença, Um era temente a Deus, fariseu, legalista, conhecedor da lei, da palavra, e o outro era um publicano, ou seja, um gentil que não tinha tanto conhecimento. Vamos lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Olha só. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Continuando no versículo ali de carta a Pedro, 1 Pedro, ele vai dizer um pouquinho mais para baixo: e humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte ao seu devido tempo. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós não devemos ser orgulhosos como os fariseus. Porque eu tenho uma religiosidade, um nível de postura, de atitude, de moralidade. Isso não significa que você não tenha pecado. Às vezes, nas aparências, no seu comportamento no dia a dia está perfeito, mas só Deus conhece o seu coração, o nosso coração. E é por isso que devemos buscar a Deus em oração todos os dias, confessando nossos pecados continuamente, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, confessando e rogando a misericórdia de Deus, para que alcancemos o perdão de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Bom, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar aqui, o perigo do pecado não confessado. Os males do pecado não confessado. Eu pensei aqui só uma parte, Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual.
semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, procura ocultar do Senhor seus pecados. O salmista diz em alguns salmos que ele começou a definhar, que ele começou a arder os ossos, definhar a alma dele, até que ele confessou, aí ele foi restaurado. Então, o que nós aprendemos? Que nós devemos confessar todos os dias. E se nós escondemos e não confessamos, não adquirimos esse hábito de confessar em oração a Deus todos os dias, o que acontece? A gente vai enfraquecendo espiritualmente, nos tornamos mais carnais, pouco a pouco iremos nos afastando de Deus, de sua comunhão, e assim nos tornamos mais vulneráveis aos 3 maiores inimigos do crente, que é a carne, o inimigo das nossas almas e o mundo. Então, e é por isso também que o apóstolo Paulo, no texto áureo da Santa Ceia, ali em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dizer ali que por isso que há muito entre vós doentes, fracos e doentes, e não muitos os que dormem, ou seja, muitos que até já morreram espiritualmente. Por quê? Por falta deste hábito de orar a Deus, de confessar, mas não uma oração assim supérflua, superficial, uma oração assim da boca para fora, uma oração sincera diante de Deus, com qualidade na presença de Deus. Bom, as consequências do pecado de Adão e Eva, as consequências do pecado de Davi, todo mundo já conhece a história, é bem típica, né? Todos nós que somos cristãos já conhecem, né, como aconteceu com cada um desses episódios aqui, muito bem. O terceiro tópico vai falar confissão de pecado, um caminho de cura e de restauração. Muito bem. Você quer ser curado, quer ser restaurado, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, devemos confessar os nossos pecados continuamente diante de Deus, reconhecendo que nós somos falhos, que nós somos fracos, que diante de Deus não somos nada, que somos eternamente dependentes da misericórdia e da graça de Deus para sermos salvos. É isso, é adquirir o hábito de confessar em oração a Deus e manter esta comunhão com Deus e com os irmãos. Também há um detalhe, às vezes nós devemos confessar e buscar o perdão, a reconciliação com os nossos irmãos. Às vezes nós cometemos um pecado de ofender um irmão com palavras, com atitude, e não devemos esperar a Santa Ceia para nos reconciliar. Nós temos que já ter a nossa maturidade cristã de quando nós percebemos que algum irmão, alguém próximo da gente ficou ofendido, nós devemos já ter a postura de procurar esta pessoa e procurar se reconciliar com ela, pedir perdão tal, e assim a comunhão ser restaurada. Muito bem. Conclusão. A conclusão diz assim, eu vou ler bem rapidinho para o vídeo não ficar extenso. Em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. E também eu vou acrescentar para o caminho da salvação. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Muito bem. Então, pois é, a resenha dessa lição, que há de ser ministrada nesse próximo domingo, dia 26 de maio, é esse. O assunto vai ser confessando e abandonando o pecado. É claro que tem muitas outras coisas que vai se juntando, uma peça vai juntando a outra, um assunto vai levando a outro, dá para ter bastante profundidade aqui, bastante assunto para tratar, mas a grosso modo é isso aí, o tema da lição vai falar sobre isso. Então eu deixo aí esta palavra, se você que nos acompanha, eu quero reforçar
que devemos todos os dias procurar andar em comunhão com Deus. O que é manter a comunhão com Deus, andar em comunhão? É justamente isso. Não ocultar, não achar que está tudo certo. Às vezes você acha que você não pecou. Às vezes você acha que você não ofendeu ninguém. Tá entendendo? Então, independente se você acha que você teve um dia de sem errar, sem falhar, mas adquira este hábito de orar ao Senhor no final do seu dia, entregando o seu dia ao Senhor, confessando o seu pecado, pedindo para o Senhor ter misericórdia da sua vida, e assim para que o quê? Para que o sangue de Jesus nos purifique e assim possamos estar sempre em comunhão com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes, estarmos em paz com todos. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula. Queira o Senhor Jesus. Amém? Até mais.